Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Vamos trabalhar mais um pouquinho na nossa 11ª história, a última apresentação. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E a gente está no meio agora de uma cena muito importante, uma cena que vai expor várias características dos nossos personagens, principalmente das personagens novas. É uma cena que está sendo contada a partir do ponto de vista do Gaspar. Ele está enfrentando uma trajetória descendente em relação à saúde, né? Ele está sentindo assim a mente dele escapar, o corpo está perdendo o pouco de força que ainda restava. Então esse é um momento muito interessante da história, onde a gente vai aproveitar para explorar algumas questões importantes que vão fazer a diferença quando a gente chegar no final, né? A gente parou então quando, logo depois que o Gaspar despertou, né, ele ouviu um pouquinho do diálogo do Ziane com as meninas. Depois que a Yodel argumentou um pouquinho para o Ziane que lá em Landa Esquecida o Gaspar teria um tratamento, teria uma possibilidade de melhorar. A gente não sabe ainda se isso é verdade ou não, né? Depois dessa discussão que ficou em aberto, a Beltin expressa uma necessidade de dar uma despedida digna, né, para o guerreiro abatido. E esse foi o diálogo que a gente trabalhou no finalzinho do último episódio, né? Mas vocês não vão a Landa Esquecida? Indagou Yodel, visivelmente desapontada. Não, desculpem, já temos um destino traçado e precisamos cumpri-lo. Mas o emissário, ele vai ficar bem, só precisa descansar, assegurou o colecionador. Ele está doente, podemos deixá-lo melhor, podemos curá-lo. Escutem, seja como for, não podemos deixar Legate aqui assim, interveio Beltin, colocando-se entre os dois. Depois discutimos o nosso destino. Certo, concordou o colecionador após pensar por um segundo. Tem vários podemos aqui, né? Depois a gente pode cortar um ou outro. E a ideia agora é justamente fazer com que os três se ocupem ali dessa pequena cerimônia, né? Para a gente marcar bem esse acontecimento. E sem esquecer, é claro que essa cena está sendo observada pelo Gaspar, né? Então isso também a gente tem que manter em mente para poder tirar o máximo de proveito disso. É o único momento, desde que a história começou, que a gente pode entrar na cabeça dele e saber o que se passa, né, com ele no seu íntimo, né? Então vamos lá. Já que eu falei aqui do estado de saúde do Gaspar, eu acho que é interessante a gente começar mencionando alguma coisa em relação a isso, né? Eu quero, como eu tinha falado, passar para o leitor uma impressão de que ele está enfraquecendo lentamente, né? Pouco a pouco, cada minuto que passa ele ali com eles, com os outros mais jovens, né? Que ele está perdendo as forças, que ele está perdendo sua capacidade de raciocinar. E em princípio ele pode nem alertar os outros em relação a isso, ele pode dizer, não, eu estou bem, está tudo certinho. E mais para frente da cena, de repente ele pode pensar se não seria mais interessante alertá-los, né, do seu estado de saúde. Vamos ver, é o que eu tenho na cabeça, vamos ver como é que isso vai ficar. Então, àquela altura, Gaspar fazia muito esforço para continuar de pé. Quando ouviu os jovens organizando a despedida de Legate, aproveitou a deixa. Sem dizer nada, foi procurar descanso em uma pedra e apenas observou, enquanto os outros trabalhavam. Então aqui o nosso desafio vai ser passar um pouquinho mais do modo de ser e de pensar das nossas personagens novas, sendo que agora elas estão sendo observadas, né? Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, depende de como a gente vai trabalhar isso. Vamos seguir. Beleza, então aqui eu meio que só fui descrevendo o curso das ações nesse momento, né? Eu não quero muito me perder nesses detalhes, eu acho que isso não é tão interessante, ou pelo menos não combina com o tom da história, né? Então eu estou fazendo toda essa parte do enterro em si um pouco mais acelerada e depois, de repente, botar alguma reflexão delas, né, após essa cova já ter sido aberta e os enfeites já terem sido depositados, né? Deixa eu ler como é que eu fiz.
Àquela altura, Gaspar fazia muito esforço para continuar de pé. Quando ouviu os jovens organizando a despedida de Legate, aproveitou a deixa. Sem dizer nada, foi procurar descanso em uma pedra e apenas observou, enquanto os outros trabalhavam. Ziane buscou uma pá na carruagem e cavou a cova nas medidas necessárias. Ali, depositaram e encobriram cuidadosamente o guerreiro abatido. Enquanto o colecionador lançava os corpos dos dois... Eu esqueci como é que era o nome que eu estabeleci para eles, depois eu vou olhar. Então, enquanto o colecionador lançava os corpos dos dois, alguma coisa no fundo do abismo, as duas trançaram enfeites com cipós e folhas e os espalharam pela protuberância retangular de terra negra. Então, assim eu fecho toda a atividade de cavar o túmulo, de colocar o corpo e de fechar e enfeitar, né, nesse pequeno parágrafo. Deixa eu ver como é que era com L. Aqui é Lauto, que são as pessoas que nasceram ou que habitam lá. Stendhal, né? Os dois lautos. Aqui tem um negócio que tem os dois e as duas, logo depois, né? Então, enquanto o colecionador lançava os corpos dos dois lautos no fundo do abismo. Beleza. Aqui eu acho que posso botar elas, né? Porque não tem outras personagens femininas a não ser elas. Enquanto o colecionador lançava os corpos dos dois lautos no fundo do abismo, elas trançaram enfeites com cipós e folhas e os espalharam pela protuberância retangular de terra negra. Tá bom. Com isso estabelecido, a gente pode pensar nos elementos que a gente quer colocar nessa cena, né? Eu preciso aí mostrar as perdas, como eu tinha falado, sendo a perda maior a do guerreiro, né? Mas a Yodel perdeu a flauta dela, que se quebrou quando o Lauto pisou, né? O Lauto mais jovem pisou enquanto ele ia atacá-la. O Gaspar teve uma perda significativa da saúde. E o Ziana, não sei se nessa cena ou mais tarde ele vai descobrir que o cristal que ele carrega na bolsa se estilhaçou, né, durante o combate. Eu acho que eu vou deixar isso para ele descobrir mais para frente. Só a Beltin que eu ainda não sei o que ela pode ter perdido, né? De repente a gente pode enfatizar mesmo que ela tinha uma ligação maior com o guerreiro, mais do que a Yodel, né? E além disso, agora é que a gente pode ter um momento mais emocionante, já que a gente já passou pela parte prática, né, da atividade que eles estão fazendo. Vamos lá, vamos começar a abordar então essas coisas que eu quero mostrar. Então tentei uma coisa aqui, em vez de mostrar a flauta quebrada e tal, sem esquecer que é o Gaspar que está observando, então o Gaspar não tem como adivinhar a relação, né, que ela tem com a flauta ou a importância que ela dá para a flauta. Então eu coloquei assim: eu tocaria uma música para você, mas Yodel tirou do cinto sua flauta quebrada e deitou-a no centro do arranjo. Então isso é ela falando para o Legate. Então uma dessas perdas menores já foi estabelecida, né? Só que isso acabou me dando uma ideia. Como a gente tem que trabalhar alguma coisa na Beltin, né, mais em relação ao emocional, né? E ela é uma personagem que está relativamente mais apagada na história até agora, a gente pode dar um momento para ela meio que brilhar aqui, né? Para ela ser um destaque. Se a Yodel não pode tocar a flauta, de repente ela pode cantar. E aí a gente até reforça um pouquinho mais as influências, as inspirações, né, para o nome deles, que Yodel, Beltin e Legate são nomes de técnicas de canto, né? Eu acho que vai ficar bastante apropriado, né? E tem alguns truques, né, para poder a gente fazer um momento desses. Tenho a intenção agora de gerar um momento tocante, né? Alguma coisa que vai falar a emoção do leitor. E uma das maneiras de se fazer isso, né, eu estou vindo de uma série de ações dos personagens e descrições, subentendendo que são do ponto de vista do Gaspar, né? E eu poderia aqui usar um truque que vários autores fazem, né, que é emoldurar esse momento significativo da Beltin, onde ela vai ser destaque na história, ela que vem sendo um personagem com pouca expressão, moldurar esse momento com outros dois menos significativos, um antes e um depois, como uma preparação e um fechamento. Mesmo que o leitor não entenda isso conscientemente, essa moldura vai dar para ele uma noção de que esse momento é importante. Ele pode não entender isso racionalmente, mas esse destaque vai ser sentido, mesmo que ele não pare para analisar a estrutura da cena. Então, como isso funciona na prática, né? Se eu pegar ali, tá, Yodel tirou do cinto sua flauta quebrada e deitou-a no centro do arranjo, o leitor está com essa imagem na cabeça. Se logo em seguida eu puser a Beltin para cantar, esse momento vai se perder, né? Então, na prática, eu preciso aqui estabelecer um tom. É aquela preparação, aquela moldura mesmo que vai recortar e dar importância para esse evento, né? Eu estou aqui meio que direcionando o olhar do leitor para o que importa. Então deixa eu começar alguma coisa aqui que tenha esse sentido de estabelecer uma atmosfera, e aí eu vou sentindo
a hora de encaixar o canto da Belting. Então, os três permaneceram de cabeça baixa e em silêncio. À distância, de onde estava Gaspar, pareciam 3 soturnas estátuas, esculpidas a partir das mesmas pedras enegrecidas que as cercavam. Claro, eu quis aqui ainda lembrar ao leitor que eles estão sendo observados, né, pelo Gaspar à distância. E assim eu creio que eu estabeleci um tom aqui. Já está bem separado o momento da Yodel do momento em que a Belting vai cantar. Vamos ver se funciona, né? Vamos escrever e depois ver se está faltando alguma coisa ou se essa é a medida. Então, não sei se ficou legal, né? Eu só deixei as palavras fluírem aqui para descrever essa música, esse canto da Belting, sempre direcionando, né, esse momento para conscientizar o leitor, deixar o leitor saber que essa perda foi realmente importante para ela, né? Eu quero depois aprofundar isso e dizer que eles tinham um relacionamento fraternal, né? Que ele era importante no sentido de ser um protetor para ela. De repente a gente pode traçar um paralelo entre a relação dela e do Legate e o Ziane e o Gaspar, né? Sendo o Ziane o protetor do Gaspar. De repente isso pode ser um ponto de união, né, da Belting e do Gaspar, né, eles conversando, ambos seriam protegidos de alguém. Não sei, isso para mais tarde, né, pode ser um ponto de confluência entre eles. Mas enfim, deixa eu ler um pedacinho anterior. À distância de onde estava Gaspar, pareciam 3 soturnas estátuas, esculpidas a partir das mesmas pedras enegrecidas que as cercavam. Sem aviso, uma tocante melodia surgiu. Aqui eu botei sem aviso ironicamente, né, porque eu escrevi uma preparação. Né? Mas o leitor não precisa ter consciência disso, como eu falei. Sem aviso, uma tocante melodia surgiu. O velho ator apertou os olhos e viu os lábios de Belting se movendo. Por algum tempo, sua voz cristalina soou livre pela paisagem desolada, como o canto de uma ave nativa, como se fosse parte do vento. Apenas música, sem palavras. Nota após nota, uma mesma sílaba incompreensível deslizava em graciosos melismas, dizendo tudo o que era impossível dizer de outra forma. Então, melisma é uma técnica de estender uma mesma sílaba por várias notas diferentes, também bastante usada no canto, principalmente canto gregoriano e tudo mais. Gaspar entendia aquele idioma muito bem. Toda a dor daquela jovem, um vazio que começava a tomar o lugar de uma pessoa querida que jamais será vista, seria, né? Então, toda a dor daquela jovem, o vazio que começava a tomar o lugar de uma pessoa querida que jamais seria vista novamente. Tem 2 Qs aqui. Tudo aquilo chegava aos seus ouvidos com nitidez. Então, como a gente está assistindo esse momento da Belting pelos olhos do Gaspar e sendo ele um ator experimentado, muito sensível, nada mais justo do que ele compreenda toda essa dor, toda a intensidade dessa perda através da música. E assim a gente estabelece essa segunda perda, então. Né? Já temos a flauta da Yodel e agora a dor dela mais intensa do que a da Yodel ao perder o seu companheiro. Tem 2 cases aqui, vamos ver se eu consigo resolver isso rápido, senão eu passo para frente. Tudo isso aqui vai virar um já. O vazio já tomando. Toda a dor daquela jovem, o vazio já tomando o lugar de uma pessoa querida que jamais seria vista novamente. Talvez já querendo tomar, porque a gente personifica o vazio, né?
toda a dor daquela jovem, o vazio já querendo tomar o lugar de uma pessoa querida que jamais seria vista novamente. Tudo aquilo chegava aos seus ouvidos com nitidez. Beleza. A gente tem aqui então uma boa chance da gente voltar ao Gaspar, né, para fazer a terceira perda, que é a questão dele estar se vendo mais perto do fim do que nunca, sua saúde debilitada, né, ele pode ter um momento aí realmente de flertar com uma época antiga onde tudo ia bem, né? Mas eu não quero fazer isso diretamente porque a gente já abordou essa questão lá na parte do poço, né? E a gente ainda tem um momento de reflexão do Gaspar para resolver um pouquinho antes. Aqui, ó, temos uma lacuna aqui que a gente ainda tem que ver o que vai fazer aqui. Então eu vou fazer isso de uma maneira mais indireta, né? Eu vou tentar sutilmente mostrar que o Gaspar está, né, que a música da Beltane levou o Gaspar para esse lugar, né? Um momento de nostalgia e melancolia. Ele recorda a juventude perdida e já confronta o seu fim, que está cada vez mais próximo, né? Mas eu não vou pesar muito a mão aqui não, porque eu quero depois disso um momento leve deles, né? Eles têm que sentar ali e tal, conversar um pouquinho, que quando tudo parecer bem é a hora que o Gaspar piora de vez e eles vão ter que ir para Landa Esquecida. É esse o meu plano. Então vamos seguir para ver como é que fica isso. Então, essa reflexão aqui do Gaspar faz, às vezes, do fim da moldura, né? Então, nós temos aquele primeiro momento da descrição deles parecendo estátuas, né? Lembrando estátuas ali soturnas em meio à paisagem pedregosa. Aí nós temos o momento da Beltane e a reflexão do Gaspar em relação à dor dela fez a transição para o próprio mundo interior do Gaspar, o universo interno do Gaspar, e essa é a borda inferior da moldura. Assim a gente consegue cercar esse evento e torná-lo mais marcante para o leitor. Então ficou assim. Gaspar desviou o olhar e mergulhou nos tons cinzentos das árvores moribundas, despidas de folhas e de vida. Tentou imaginá-las em sua juventude, os galhos carregados, as cores, as flores. Quase conseguiu. Antes disso, a melodia parou, estabelecendo o fim daquela pequena cerimônia. Então aqui é uma boa pontuação para a gente mudar agora as ações, né? E eu quis justamente usar a paisagem, como eu já tinha usado em momentos anteriores, para fazer essa metáfora com o estado de espírito dele, né? Ele tentando lembrar de como as árvores seriam na juventude, sendo ali um lugar de árvores mortas e não conseguindo, só vendo tristeza, né? Ele está vendo árvores moribundas, sem folhas e sem vida. Isso aí traça bem um paralelo com a existência dele, um paralelo mais sutil, né? Sem eu precisar falar literalmente que ele está ali lamentando a própria situação, né? Beleza, feito isso, a gente já terminou ali nossa pequena cerimônia, como eu escrevi. E agora a gente pode fazer com que o Ziane se aproxime, né? A gente tem uma outra questão para tratar, a gente já tendo estabelecido essas perdas, que é a relação do Ziane com o Gaspar, sendo que o Gaspar vai esconder dele a sua fraqueza, né? A sua debilidade. Mas o detalhe é que ele não vai esconder do leitor. Como a gente está dentro da cabeça dele, o leitor vai estar sabendo o que ele está sentindo e isso vai gerar mais tensão. Vai gerar uma aflição maior no leitor, né? Bom, então ficou assim. Tudo bem aí? Quis saber Ziane aproximando-se. Acho que sim, respondeu o velho ator após limpar a garganta. O canto da menina me levou para longe. Então isso é uma justificativa para ele não ter percebido Ziane se aproximando, né? E isso também é um indicativo do quão distraído, quão disperso ele está, né? Ziane riu, debruçado no cabo da pá. O que foi? Indagou Gaspar intrigado. Nada, só estou feliz por vê-lo aqui falando comigo. Eu cheguei a pensar que
Precisamos comer, cortou Gaspar, dando vazão a algum instinto que não desejava escutar o final daquela frase. Então aqui, nesse trechinho, eu fiz várias coisas intencionais, né? Primeiro, a questão do medo do Ziane, né? Ele falou meio que sem filtro aqui, como ele teme e se preocupa com a vida do Gaspar, e como ele está percebendo que o Gaspar está realmente numa situação delicada, ou está desconfiado disso, né? O Gaspar aqui vai entrar em negação, né? Ele não quer que o Ziane se preocupe com ele não quer que o Ziane perceba que ele está combalido dessa forma, e a gente usa essa dinâmica entre eles, como eu tinha falado, como uma oportunidade de mudar o momento da cena, né? Ele corta o Gaspar no meio porque ele não quer ouvir sobre a brevidade da vida dele. E aí a gente vai ter um momento mais ameno ali ao redor da fogueira, que era a estrutura que eu tinha na minha cabeça antes de começar a escrever, né? Dessa forma aqui eu acredito que a gente vai fazer essa transição entre os momentos, né? Agora lidando com a parte da comida, sem o leitor pensar que ficou muito forçado, né? Que isso surgiu do nada. O Gaspar usou isso para interromper a conversa deliberadamente. Então vamos lá. Vamos fazer isso então. Uma cena um pouco acolhedora, um pouco confortante ao redor da fogueira. É isso que a gente quer agora. Beleza. Então, precisamos comer, cortou Gaspar, dando vazão a algum instinto que não desejava escutar o final daquela frase. Certo, concordou Ziane com visível embaraço. Visível embaraço porque ele percebeu que falou demais, ou que ele falou meio que sem filtro, e o Gaspar não gostou, né, de ouvir sobre o seu estado de saúde. De repente eu posso especificar isso um pouquinho melhor, eu acho que o leitor vai conseguir pegar isso, né? Mas se mais para frente eu perceber que não é suficiente, eu acrescento mais alguma coisa. Vou pegar provisões na carruagem, que seria o natural dele pensar, né? Eles logicamente estão viajando com provisões, né? Então isso seria o pensamento mais automático, né, do Ziane, por assim dizer. Acho que as duas têm planos melhores, retrucou o velho ator, sinalizando para o acampamento. Ziane virou a cabeça e encontrou Yodel e Beltin terminando de reacender a fogueira dos Lautos, né, que eu descrevi lá no início, que eles estavam preparando carnes ali. Venham aqui, chamou a flautista, ainda tem bastante carne boa. Ziane encolheu os ombros e aceitou o convite. Então isso aqui enfatiza um pouco mais o pragmatismo mesmo, né? A questão das duas que eu já tinha mostrado, acho que até sob o olhar do Gaspar mesmo, né? Como as duas conseguem se adaptar e como as duas conseguem seguir a vida e viver com aquilo que a situação oferece, né? Então elas acabaram de enterrar um companheiro morto e elas acabaram de ver ali na frente também uma refeição pronta, né? Então isso não é uma insensibilidade da parte delas. Eu acho que a história já estabeleceu antes que as duas são bem duras, né? Endurecidas pelas perdas que elas já estão acostumadas a passar. Vamos lá então. Vamos reuni-los ao redor da fogueira e ver o que sai disso. Lógico que o Gaspar vai andando até lá com dificuldade, tentando disfarçar, né? A gente volta a explorar a trajetória descendente da saúde dele, né? Vamos fazer isso agora. Então, Gaspar deixou a pedra, torcendo para que as forças das pernas tivessem retornado. Para seu alívio, percebeu que conseguia caminhar com relativa naturalidade, se continuasse apoiado em seu cajado. Vamos deixar ele com o cajado até o fim, né? A gente não sabe ainda que fim vai ter o personagem exatamente, mas, né, a partir de agora ele vai andar apoiado no cajado. Sentaram-se os quatro em troncos arranjados ao redor da fogueira. As jovens tinham expressões mais leves, embora falassem pouco. Então eu resolvi mostrar elas um pouquinho mais sob o olhar do Gaspar agora, só para me certificar de que a personalidade delas vai ficar um pouco mais clara para o leitor, né? Essa atitude de se adaptar e suportar as perdas, né?
Vamos lá, vamos voltar para a descrição do ambiente. Agora, eu não lembro que horas do dia que era quando eles chegaram aí. Mas já aconteceu bastante coisa, né? Teve uma luta, o Gaspar desmaiou, acordou de novo, eles tiveram o enterro do guerreiro, então pode ser um entardecer, né? Em princípio. Depois, se o relay não for, aí a gente pensa em mudar. E pela segunda vez nesse episódio eu vou fazer aquele truque, né? Vou preparar agora, vou fazer uma boa moldura, né? Eu tenho que mostrar para o leitor, olha, tá tudo bem, né? Eles agora estão numa situação calma, apesar das perdas, eles estão ali juntando os cacos. E quando a coisa estiver um pouco mais amena, é a hora que o Gaspar vai passar mal, sério. E aí é a hora de encerrar a cena e a gente muda o cenário, né? Então vamos lá, vamos tentar convencer o leitor agora de que esse é um momento de paz e calmaria, que ele não precisa ficar tenso. E não há probabilidade de acontecer nada de errado no momento. Beleza, então eu escrevi um trecho grandinho aqui, enquanto eu estava escrevendo ali sobre um bom momento, né, um breve momento de paz do Gaspar, eu acabei tendo uma ideia de fazer essa transição, né? Eu vou ler aqui e vou comentar. O céu do entardecer lançava tonalidades belas e inesperadas sobre a paisagem. Assim, era um pouco mais fácil esquecer que jantariam onde horas antes havia sido um campo de batalha. Essa vírgula aqui está sobrando. Gaspar mordeu uma pequena porção de carne e ficou feliz por sentir o gosto e o calor do alimento. Naquele instante, ao menos dentro da pequena porção de mundo iluminada pela chama dançarina, ele encontrou alguma paz. Sim, paz e tranquilidade. De repente, era como se o tempo já não passasse mais e as coisas não chegassem ao fim. Como se o mal não existisse e... Está melhor mesmo? Indagou Ziane, batendo de leve em seu joelho. Sim, estou, mentiu Gaspar, piscando com força para disfarçar as pálpebras pesadas. Na verdade, agora sabia que toda aquela paz e tranquilidade eram os primeiros indícios da mesma sonolência incontrolável que o acometeu após a luta. Sentia que perderia o controle do corpo e da mente a qualquer momento. No entanto, de que adiantaria informá-los sobre isso? Então aqui eu tentei fazer essa passagem, né? Primeiro deixar o leitor relaxado, né, mostrando um lugar um pouco mais acolhedor, né, uma atmosfera um pouco mais amistosa. E aí o próprio Gaspar se deixou seduzir por isso, né? Agora que ele acalmou, sentou ali diante da fogueira, comeu um pedacinho da carne, e aí ele achou que estava sentindo uma paz, uma tranquilidade, que ele estava deixando os problemas e as coisas ruins da vida de lado, mas ao invés disso ele estava se entregando sem perceber aquele sono, né? Aquela sonolência que faz com que ele perca os sentidos. E ele foi desperto pelo Ziane, né? De súbito, foi só então que ele se deu conta de que ele realmente não estava bem, né? Então a gente, com isso, está bem perto de alcançar todos os elementos que a gente queria colocar na cena, né? Agora eu acho que a gente precisa só fazer com que o embate entre eles irem para a Landa Esquecida ou não retorne, né? O Ziane vai reafirmar para Yoda que eles não vão, que eles têm um destino a cumprir e tudo mais. Só que no meio dessa discussão o Gaspar acaba passando mal e é assim que a gente vai encerrar essa cena, né? Deixa eu escrever isso. Eu estou fazendo todos esses momentos, essas transições, de uma maneira bem breve, né? Bem condensada, porque é uma história relativamente pequena. Se fosse num livro, num romance, eu gastaria um tempinho mais desenvolvendo todas essas sessões aqui. Mas enfim,
Deixa eu escrever esse último trechinho da cena. Pronto, acho que está tudo aqui. Deixa eu dar uma lida. Então o trecho anterior terminou aqui, no entanto, de que adiantaria informá-lo sobre isso? Preferiu se calar e ficar ouvindo a conversa. No momento, a jovem flautista novamente insistia para que os dois fossem até Landa Esquecida. Ziane reafirmou que eles tinham um plano e pouco tempo para cumpri-lo. Então aqui eu preferi fazer realmente uma síntese da conversa ao invés de mostrar um diálogo, porque eu acho que não faria sentido, né? Não teria muita... não acrescentaria muito à história. Isso já foi dito antes. Então é só mesmo a percepção do Gaspar de que eles retornaram a esse assunto. Porque eu preciso que o leitor lembre que essa conversa já ocorreu. Sem que o velho ator desse conta, a fogueira se transformou de vez em uma mancha luminosa indefinível. As vozes dos jovens gradativamente se misturaram em uma confusão sonora. A mente cansada de Gaspar conseguiu concluir que era melhor avisá-los, contar o que estava sentindo. Queria ir para a Landa Esquecida, para qualquer lugar onde existisse uma chance de terminar com tudo aquilo, mas não houve tempo para mais nada. Aí tem algumas coisas aqui que a gente pode mexer, né? Que é o tudo aqui e o nada aqui, e outras palavras que para mim não soam bem juntas, né? Mas não houve tempo para mais nada. Mas isso é detalhe. Assim a gente fecha então essa cena, deixamos a situação do Gaspar em suspense. Com esse final aqui a gente abre várias possibilidades. Ele pode simplesmente despertar em Landa Esquecida. A gente pode, antes disso, fazer um interlúdio do Ziane encontrando o autômato em algum lugar por ali, pelo acampamento mesmo, ou em algum lugar entre o acampamento e Landa Esquecida. Enfim, né, agora os caminhos estão abertos e esses caminhos vão levar ao desfecho, ao final da história, como eu já tinha falado antes. Mas antes da gente seguir com a trama, eu pretendo voltar um pouquinho agora na história para definir e fechar aquelas lacunas que ficaram em aberto. Então a gente precisa descobrir o que aconteceu para a Landa Esquecida ter ficado desse jeito, que tipo de conflito, que tipo de calamidade aconteceu ali naquela região, por que a Égide ficou protegida para o lado de cá e abandonou a segunda metade, né, a parte do outro lado das montanhas. E fora isso, ainda tem uns trechinhos que ficaram para escrever. Eu me lembro da descrição do cômodo onde a Artomante aparece, tem a própria descrição do Gaspar que eu voltei ali para olhar hoje. Então, antes da gente seguir com a história, é nisso que eu vou trabalhar no próximo episódio. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui em cima tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de escrever, tem também a playlist aqui do canal da nova série onde nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.